Voltamos com... Pera aí, vou ter que espirrar antes. Aurélio Simões Júnior. Vai. Tá? Tá? Bota o espirro, ele vai botar. Eu tenho certeza. Vai pôr o meu espirro. Vai ter certeza. Só da risadinha dele eu já percebi que ele vai. Ó! Gente, ele vai. Ó! Ione-me. Olha lá. Vamos embora. Pronto. Bora lá, meu povo, porque estamos chegando no nosso derradeiro bloco. É o epílogo. O derradeiro. Poxa, passou rápido, hein? Passou rápido. 3 entrevistas. Não, vai ter a terceira aí, E né? a terceira vai ser agora. É, doutor Áureo Simões. Doutor Áureo. Já tivemos 2 entrevistas, falou aí a doutora Rafaela, o doutor Jorge, né? E temos a entrevista, a terceira entrevista. E os nossos colunistas e notícias. O programinha é bom, hein? Tá bom demais. Olha, nesse epílogo, o senhor lembra aquele que dizia assim, pior que tá, não fica? O Tiririca! O Tiririca! 1 milhão de votos. 1 milhão de votos. E ainda hoje faz muito voto. Faz muito voto. Ainda hoje faz muito é voto. um fenômeno de voto, né? É. Quem gosta, tem quem gosta, tem quem não gosta. E tem 1 milhão que adora. Tem 1 milhão que adora, então é isso aí. O Tiririca não indenizará a gravadora por paródia em campanha. Vamos lá, a segunda sessão do STJ, por unanimidade, negou um recurso à MI, né? MI Songs do Brasil, a gravadora da música O Portão de quem? Do rei Roberto Carlos. Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que pediu o quê? A condenação do Tiririca pela paródia que ele usou da música do Roberto Carlos e do Erasmo naquela campanha eleitoral de 2014. Né? O colegiado entendeu que o jingle político caracteriza uma paródia de livre elaboração e exploração pelo titular do direito autoral da obra derivada, observados alguns requisitos, etc., objetivando que permite ao intérprete separar e distinguir as hipóteses de cada caso concreto. Uma coisa é a música e outra é o jingle lá, que é outra letra e tal. A sessão ainda concluiu que a proteção legal desse tipo de criação intelectual tem como por escopo resguardar a liberdade de expressão, ou seja, eu não posso reproduzir a música inteira do Roberto Carlos certinho e tudo mais, porque tem um direito autoral, mas os sons, alguma coisa com outra letra, passou. Paródia. É paródia. Paródia isso aí. é permitido. Então, o Roberto Carlos que queria um cascalho... Não vai dar, Roberto, você tá rico, não deu pra tirar o Tiririca. Não deu, né, Roberto? E o Tiririca também não tá tão pobre assim, né? Então ficou... E a gravadora, tá tudo bem. E a gravadora no meio também não vai receber nada. Não vai receber nada, tá tudo certo. Bom, vamos se despedir? Isso, eu vou me despedir, porque o senhor vai ter que fazer entrevista agora. Vamos fazer entrevista, exatamente. Então vai lá. Então, um abraço pra vocês, gente. Um beijo na alma e até o próximo programa. Doutor Vitor, vamos comigo ou não? Vamos lá. Não, eu vou para a entrevista com o Dr. Aurélio Simões, mas também, terminando a entrevista, um abraço a todo mundo, pessoal. Boa semana. Não saia daí. Daqui a pouquinho tem mais. Programa Sinap no ar. Direto da Casa do Advogado. O programa Sinap no ar é um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Hoje com a ilustre presença aqui do presidente da Abrame, né? O Dr. Áureo Simões Júnior. Veja que Curitiba também é centro de excelência. Associações têm presidente nacional aqui em Curitiba também. Tudo bem? Verdade, tudo bem. Bem-vindo. O pessoal, assim, muita gente ainda não sabe o que faz uma Câmara de mediação e arbitragem. Ainda não entendem muito para que ela serve, como é que ela funciona. Então vamos começar, acho que daí, né, doutor? É uma boa questão, porque o objetivo, talvez final, seja exatamente uma sessão de mediação ou de arbitragem, né? Um processo arbitral. Talvez pudéssemos falar mais do processo arbitral, porque a mediação tem na justiça, claro, né? A mediação, nós temos o Sejusc. Isso, o Sejusc. Então é algo, talvez que as pessoas já tenham um certo conhecimento da conciliação, né? É algo que já é mais difundido assim na sociedade. Mas a arbitragem não. A arbitragem é um instrumento, apesar de já ter mais de 25 anos, é de 95, ela não teve uma difusão muito grande no Brasil. Tá? E de minha parte eu não sei explicar assim muito porquê. Para que as pessoas entendam, veja bem, o início, né? O que precisa? No contrato firmado entre empresas, por exemplo, ou até mesmo uma pessoa física com uma jurídica,
existe a cláusula do compromisso arbitral. Então, ali que é o início. Essa cláusula era tão importante no contrato que, além da assinatura do contrato, a pessoa tem que rubricar especialmente naquela cláusula para, né, saber que aquele contrato é sujeito. Tem que ser uma cláusula específica e tem que ser assinada também na cláusula. Na cláusula. Tem que ser em negrito, né? E a pessoa tem que assinar ali para firmar o compromisso. Por quê? Porque esse compromisso tira da justiça estatal o poder de julgamento daquela questão. Isso é que é importante. Veja bem, ao assinar aquele contrato, quer dizer que, havendo alguma situação para litigar ou para resolver uma questão posta para ser examinado, é na Câmara Arbitral que a gente chama do fórum de eleição. Então deixa-se de demandar na justiça comum para, vamos dizer, demandar aí na Câmara Arbitral. Então as partes chegam na Câmara Arbitral, olha, estamos com um conflito para resolver. O que acontece dali para frente? Perfeito. Então, existindo essa cláusula, ela é vinculativa. Ou seja, a pessoa então não pode mais ir para a justiça e vai ter que ir para a Câmara eleita ali naquela cláusula. Dependendo do regulamento da Câmara, a pessoa pode ser intimada para preencher o compromisso arbitral. É o primeiro passo. Compromisso arbitral que instaura o procedimento. Que é a nomeação do árbitro, o prazo, né, e as condições de julgamento daquela questão. Vamos lá nessa nomeação que eu também acho interessante. Veja, os dois podem, a Câmara pode oferecer um árbitro, ou as partes podem indicar um árbitro para mediar, não é? Aí depende muito da cláusula, né? Existem cláusulas que estabelecem 3 árbitros. Então cada um nomeia o seu árbitro de confiança. O vogal do Isso, aliás, a Justiça do Trabalho se inspirou no processo arbitral. Muito bem. Né? Que eram 3 árbitros. Claro. Né? Então cada um de uma parte e o árbitro presidente chamado, que vai fazer o julgamento. Quer dizer, um julgamento que na verdade seria da maioria, né? Porque 2 contra 1 seria, 2 votos contra 1 seria então o voto que venceria, ou unanimidade da participação daqueles árbitros que vão fazer o julgamento. E aí se põe-se o problema em discussão. Então, um contra o outro, aquele que está reclamando apresenta, né, a sua reclamação, abre-se prazo para o outro lado também fazer, né, o que seria a contestação. O processo é muito parecido com o processo judicial. Acho que não há assim, muita diferença. O que há de diferença é a informalidade, às vezes, do tratamento. Porque o árbitro que foi eleito ali para comandar, se for árbitro único, ele pode discutir com as partes o próprio objeto da demanda, quando instituída. O processo só começa quando da eleição do árbitro e da sua aceitação. Ali que é o marco inicial. Muito bem. São realizadas provas. Se houver necessidade. Se houver necessidade, são. Se não for só meramente documental, né? Provas de direito. Você pode convocar uma pessoa para servir como testemunha daquele litígio, dos fatos, problema, a comprovação dos fatos. Isso é o normal. O processo pode ter um andamento normal de um processo de apresentação de provas, né? Sejam documentais, sejam testemunhais. E ao final ainda tem um arremate, uma alegações finais, antes da sentença. Né? Isso. Aí quando chega no final do procedimento arbitral, o árbitro abre vistas também para alegações finais. Né? É um processo como se fosse um processo judicial. Até aí é um processo de conhecimento ordinário. A vantagem que existe, que pelo menos é propagado, é de que é o sigilo, ao sigilo. Então, é importante. Então não há divulgação do processo. Então para as partes às vezes é muito importante, dependendo da parte, que aquilo não caia no... não se torne público, né? Às vezes você está envolvendo valores importantes. Às vezes a própria imagem, né? A imagem da empresa, né? Que às vezes pode ser julgada, ela tem toda a razão, mas o fato de ser divulgado aquilo pode prejudicar a imagem dela. Então uma das vantagens essa parte do sigilo. A outra é a presteza, a rapidez. Pois é, a celeridade do processo é rápida. É rápido. Então talvez essa seja uma das grandes vantagens, porque nós como advogados e atores na justiça sabemos que não é simples, você imaginar quanto tempo vai demorar uma solução de uma questão. Porque só aqui em Curitiba, nossas varas civis, nossas chamadas agora secretarias, né? Agora não se chama mais varas, chamam secretarias,
é 5 mil, 10 mil, 15 mil processos atuando. Então você tem um juiz, o árbitro no caso, ele tem que ir revisando toda essa situação. A Câmara ela já se posiciona naquele árbitro para resolver aquela questão e é rápida. A lei estabelece, quando não houver prazo determinado pelas partes, né, um consenso, 6 meses o prazo máximo para decisão. Para conclusão. É muito rápido. É verdade. Lógico, nem sempre se consegue, questões muito complicadas, né? As partes pedem ali um pouquinho mais, mas tem que haver o consenso. Então, nessa sentença, ela é considerada um título judicial. Sim, título então, judicial. Ela tem essa característica. Ela não é um título extrajudicial, ela é um título judicial. Tem o mesmo valor jurídico de uma sentença judicial. Não há diferença absolutamente nenhuma. Então, em caso de descumprimento, vai na justiça, ela é executada no Poder Judiciário. Exatamente. Nós temos aqui em Curitiba, por exemplo, tem a 25ª Vara Civil, que só faz isso. Ela só é especializada para a execução de sentenças arbitrais. Então, a agilidade também é grande, porque é uma vara especializada e, infelizmente, não tem tantos processos assim. Né? Digo infelizmente porque é uma cultura que poderia ser disseminada na sociedade, né? Dando a velocidade e tudo mais. E a questão também de custas de processuais. As custas são bem mais baixas, elas não são muito altas. Pelo menos nós da Abrame, que possuímos a Câmara, as nossas custas são bem acessíveis. É mais ou menos compatíveis com a da Justiça, um pouco menos. Um pouco menos. Então não é assim não são tão elevadas as custas. Alguns exemplos que já foram resolvidos, evidentemente sem citar partes, consegue manter o sigilo, mas assim os assuntos que foram tratados, já teve assim a bom termo resolvido questões, você pode dar nós temos em torno, assim, pelo menos eu que já atuei como árbitro diretamente, 130 questões. A maioria delas se refere a questões imobiliárias. Por quê? Porque o que vigorou aqui no Curitiba, principalmente, foram cláusulas compromissórias em contratos imobiliários. De locação. Que é entre pessoas físicas, pessoas jurídicas. Aí é variado, porque o proprietário, o locador ali pode ser de várias naturezas. Né? Mas notadamente é da imobiliária que fazia isso. Os imobiliários de Curitiba, por exemplo. O que aconteceu, um fenômeno que aconteceu foi o seguro-fiança. O seguro-fiança ele precisava de um instrumento que fosse ágil para poder os custos do seguro não serem exorbitantes. É verdade. Né? Não levar muito tempo para pagar. Imagina um sistema garantia ali, um pagamento de aluguel. E leva anos para conseguir receber. Quebra a seguradora. Não tem nem razão, né? Então ele funcionou muito por causa disso, porque ele dava uma resposta à necessidade de uma celeridade ali para poder vigorar o sistema de segurança. E notadamente era o que? Era a própria cobrança dos aluguéis que ficaram não pagos? Tinha várias questões, como são as questões imobiliárias. Então tem desde problemas no imóvel que gera então uma discussão. Se tinha que reformar ou não. Isso, nossa, e também a falta de pagamento de aluguéis. Né? Então com decretação do despejo, que é feita pela própria arbitragem. Muito bem. Fora a parte imobiliária, tivemos questões comerciais também. Questões comerciais de empresas, compra e venda de mercadorias. Tivemos questões até entre sócios, principalmente. E construção? Construção também. Porque isso também gera sempre... Eu estou puxando assim aquilo que mais aparece nos escritórios, situações de... O grande problema, nós tivemos aí um grande problema, que na área imobiliária, de que houve uma certa, não digo um cerceamento, mas uma certa inibição quanto à condição da arbitragem, quando não há, por parte do comprador, uma anuência expressa. Tanto que a lei ela foi modificada para a escolha do árbitro. Hoje você é obrigado a fazer uma lista, oferecer uma lista para outra parte principalmente, escolher o árbitro. Tudo isso para evitar exatamente parcialidades, né? Esse tipo de coisa que realmente pode acontecer, principalmente quando há câmaras especializadas do próprio sistema. Aí realmente a outra parte fica um pouco prejudicada se ele não tiver o direito. Muito bem, nós estamos falando para a CWB TV e o pessoal já está vendo aí o nosso telefone de contato 3222-0708.
32220708. Eu tenho que repetir porque nosso programa, o som do programa vai para uma rádio também, tá? Ah, perfeito. Então estão nos ouvindo, aí o pessoal não está vendo o caractere, né? Então, 32220708, entender, usar. Eu tive uma questão no escritório de compra e venda de veículo. Onde nós tivemos também. Onde o estacionamento, a loja de veículos tinha essa cláusula. E o veículo apresentou problemas. Aí ficou essa situação. Eu acho que a vantagem seria que a solução é mais rápida, né? Você pode, e tem também no processo de arbitragem, tem a mediação. No próprio embutido, dentro do próprio processo. Então, como nós temos especialistas, esses especialistas trabalham ali para conseguir solução. Para você ter uma ideia, eu trabalhei 10 anos no juizado especial como conciliador. 81% das questões foram resolvidas. Então, um profissional gabaritado pode ajudar muitas partes a resolver. Esses exemplos nós estamos tendo desde a vara de família, que a doutora Joeci, hoje desembargadora, que implantou essa conciliação prévia, mas olha, deu uma esvaziada nas varas de família, que eram 4 na minha época lá. E a necessidade das próprias famílias, né? De ter uma pacificação, porque é duro. Caim matou Abel, então já é um problema essa questão da família, já como o exemplo histórico, né? E aí, modernamente, agora são os sejusques, né? Onde tanto no primeiro grau como segundo grau. Ou seja, se o desembargador percebe que há uma possibilidade de acordar, tem o sejusque lá do segundo grau. E em primeiro grau, quando o juiz também entende que há uma possibilidade daquelas partes se acordarem, né, eu acho que realmente o caminho de acordo inicial sempre é um caminho melhor. Você sabe que a Abrame foi autorizada para ser uma das entidades privadas de atendimento do Sejusc, em Curitiba. Então nós vamos receber os casos ali do Sejusc para atendê-los lá dentro da entidade. É um passo a mais nessa questão, né? Porque que vai pegando uma expertise, uma prática, onde se apresenta mais facilmente as soluções. Eu, por exemplo, também sou mediador judicial, fiz a minha especialização lá no Sejusc, trabalhei lá alguns anos. Isso eu acho que é um tipo de um vírus. Um vírus que entra, a gente não consegue sair. Aqui vai uma crítica, né? Às instituições de ensino, as faculdades, que elas não ensinam o princípio da negociação. Parece que nossas faculdades são ligadas para o litígio, só brigar, só demandar e defender, demandar e defender. Quando chega-se para conciliar, é difícil. Eu estou com uma questão agora imobiliária, onde já está quase fazendo desapropriação de 49 casas lá no terreno, que agora, depois de 23 anos de litígio, vai ser devolvido, ou será devolvido aos proprietários do terreno que foi invadido, em que eu perguntei para os proprietários, mas qual o valor do imóvel para a gente começar a negociar? Eles não sabiam. Então você veja que despreparado, o advogado, eu chamo advogado, porque as partes não tem nada com isso, mas o advogado já devia ter números. É que a preocupação dele às vezes não é essa, né, de solução, né? É de procurar. E eu não sabia valores. Agora nós estamos tendo uma reunião, já estamos na 3ª reunião, onde nós estamos tentando encontrar números para saber o valor do metro quadrado e racionalizar a questão, né? Exatamente. Isso é muito importante. Eu particularmente entrei nesta área mais por causa dessa racionalização. Porque eu acho que é importante, em algum momento, as pessoas usarem a razão. No nosso escritório, quando é questão de demanda, né, eu já falo para o cliente, veja bem, negociar é ceder. Lá dentro você chega lá e fala, eu estou cobrando aí R$1.000, eu quero, o que você quer de acordo? R$1.000. Não está fazendo acordo nenhum, está exigindo aquilo que o valor, né? Então você tem um meio, o outro lado quer pagar 0. Você quer 1.000, então nós temos o meio termo, né? Bom, 500, 600, né? Tô falando de valores. Eu sou professor, lecionei em várias faculdades essas cadeiras, tanto de mediação quanto de arbitragem. E realmente há uma deficiência. Eu, por exemplo, quer dizer, dentro da mediação nós temos a negociação, a base da estrutura é como negociar. Né? Então a gente tenta ensinar ali para os alunos, mas há uma resistência mesmo. Infelizmente, lógico, eu não posso falar que não tem, porque fui professor e sou professor dessa área, mantenho cursos para ensinar para as pessoas como é que se faz uma boa negociação.
dentro dos critérios da escola de Harvard, que é uma famosa e que como é que se diz, consagrada, né? Porque a efetividade é muito grande. Como eu falei lá nos juizados, 81%. Eu trabalhei na Defensoria Pública, só com família, 91% bem resolvidos, né, trazendo alegria, felicidade ali para as famílias, para os filhos, né, sem muito sangue, assim. Esse número que o Dr. Áureo Simões está colocando é assim: de cada 100 processos que entram para ser um litígio, 81 deles se resolve por acordo. Então vai sobrar ali 19 que vai avançar porque não alcançaram aquele acordo. Então é uma economia processual de tempo e resolve a questão. Veja, quando você entra na estrutura da negociação, a gente vê que na verdade não é assim essa barganha. Você citou ali um exemplo de barganha. Na verdade, a gente, além desses recursos, a gente usa a questão dos interesses das pessoas. Então, às vezes, a questão que se coloca, ela é vista só superficialmente e não vê internamente quais são os interesses. Então, às vezes, no interesse dá 100% de solução. Existe um exemplo clássico, não sei se temos tempo, uma coisa rápida, é a história da laranja. Então, duas crianças, dois irmãos estão brigando ali por causa de uma criança. Ah, não, eu peguei. Não, mas a minha mãe deu para mim. Não, mas eu que peguei. E agora ela é minha. Não, é minha. E aí a mãe chega ali e vê aquela briga, fala, puxa, o que está acontecendo? Não, eu vi a laranja, eu peguei. E ela está falando que você deu. Não, realmente eu dei para ela, mas você pegou. Agora, como é que vamos decidir isso? Né? Então, pelos critérios de justiça, talvez fosse repartir no meio ali, vamos dar metade para cada um. Né? O grande problema é que às vezes isso não é a melhor solução, porque a hora que você vai e pergunta por que as pessoas querem aquilo, uma das crianças pode falar, não, eu queria um suco de laranja, eu vou ficar só com 50% do suco. Eu falo, não, a vovó me ensinou a fazer um pudim de casca de laranja, agora só tenho 50% da casca. Então veja, lá dentro, às vezes você pode dar 100% de satisfação para as pessoas. Então a técnica, é importante compreender isso. Quando você compreende a questão, você pode trazer satisfação para as duas partes, sem precisar que deixe de ganhar ou perder, entende? É um outro conceito, é muito interessante. E quem entende isso e vê as coisas de dentro, do interesse, principalmente na área de família, você vê que às vezes as pessoas estão brigando ali, mas internamente a realidade é outra. As duas querem o bem-estar da criança, então a hora que você puxa. E a hora que você puxa por aquilo, os dois estão de acordo. Então, às vezes o grande segredo é esse, é você entender a técnica e procurar trabalhar para satisfação plena das pessoas. Esse é o objetivo. E se consegue, olha, eu tive vários, você vê, trabalho há muitos anos com isso, e tive inúmeros casos em que nós tivemos 100% de satisfação. Que bom. E é bom para quem trabalha assim, porque você fica feliz, as pessoas ficando satisfeitas, volta para você. Nem tanto quanto nas questões jurídicas, porque uma parte perde, outra ganha. Então as pessoas não ficam satisfeitas quando você vive pela aparência da realidade. Então a divisão não é o melhor critério de justiça. Muito bem. O melhor critério de justiça é você entender a realidade das pessoas e dar aquilo que elas precisam. E nem sempre é o 50%, pode ser o 100% da sua realidade. É verdade. E cada um é diferente. Né? Então é importante descobrir isso e dar diferentemente aos diferentes. É uma sabedoria, viu? Verdade. E traz muita satisfação. Eu posso falar de uma outra sabedoria? Fica à vontade. Agora da arbitragem. A arbitragem, a principal filosofia dela não é você ganhar o jogo. Não importa a que custo, ou seja, vamos lá, não deu nessa batalha, vamos para o superior, eu tenho que ganhar. Não, é que nem um jogo de futebol. Por isso que chama arbitragem, é o mesmo sistema. O que é? O árbitro deu uma falta ali, impedimento, apitou, acabou o problema, ou seja, não se discute mais. Porque já deu a posição. Então, o que acontece para quem está nesse sistema? O time que perdeu ali, ele tem que se esforçar para ganhar no próximo. Isso, na realidade, o que é? O empresário tem que melhorar o seu contrato. Então, você vê o campeonato, você não vê o jogo. Isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas não ficam ligadas a vencer aquela questão.
eles ficam ligados em talvez melhorar os seus sistemas para evitar novos problemas ou por outras pessoas, melhores jogadores para poder fazer. Então veja, é uma filosofia muito mais saudável para a sociedade, porque eu vi que a gente vê essa briga para ganhar, leva a coisas terríveis. Se não termina. Não, porque tem gente que não perde processo, tem gente que não perde processo. Não importa os meios que ele utiliza para ganhar. Então, você mudando a filosofia, não, para a sociedade é importante entender isso, né? Se a sociedade entender que existem outros métodos para resolver conflitos e que é consagrado no Brasil, o Brasil é o país do futebol, todo mundo sabe o que é uma arbitragem, né? E o benefício que é. Você imaginou um jogo de futebol, discutir uma partida ali na justiça? Nossa, parava o campeonato, parava tudo, acabava o esporte. O TJD é bem rápido, acabava o esporte, mas acabava o esporte. Então é um sistema destrutivo, se você analisar. A begenerância, né? Lógico, porque você fica amarrado na questão e perde o todo. Né? E a arbitragem não, você, tudo bem, resolveu, perdi, tudo bem, mas vou ganhar o campeonato. É uma sabedoria, desculpe falar, mas as pessoas não sabem disso. Quero agradecer muito a sua presença, foi muito interessante. Nós vamos voltar a esse tema, que eu acho muito importante. Assim, a gente aprende, né? Tem essas lições exatamente. A idade, 27 anos de profissão, às vezes quando chega no escritório eu também fico procurando aquilo que a pessoa quer buscar. Mas o que você quer que eu faça? Eu pergunto sempre. Onde você quer chegar? Né? Porque daí você vê qual é o intuito da pessoa com aquela situação. Vou agradecer só deixar o telefone novo, é 322-0708, pessoal da rádio. Né? Agora você falou algo que eu preciso dar uma explicação. O advogado, ele não é um árbitro, nem é um mediador, ele é advogado. Ou então, o que o advogado, o que a pessoa espera de um advogado? Aquele escudeiro, aquele que vai defender ele de todas as formas. Então, eu, por exemplo, me tornei um mediador e às vezes tenho dificuldade com os clientes, porque eles chegam ali e eu começo a pensar no outro, ele fala, não, doutor, sou eu. Então, você fica mais difícil exercer a pureza da advocacia. A gente perde muito cliente ali, porque você quer resolver e não se abraça com ele. Ele fala, não, vamos lá, vamos lutar. Já corta a cabeça ali. Doutor Áureo Simão, muito obrigado pela entrevista. É a ABRAME, né? Associação Brasileira dos Árbitros e Mediadores, presidente da ABRAME. Damos cursos também de formação, se as pessoas tiverem interesse em aprender essas técnicas, né? Para a minha vida, foi a solução que eu encontrei na minha vida de felicidade. O pessoal vai entrar em contato, tá vendo o telefone, vai entrar em contato. Obrigado. Ok? Programa SINAP no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná.